Senhoras e senhores, 16º vídeo do canal. Demorei um pouquinho para retornar, mas estamos voltando com tudo. Vamos ver se essa semana consigo entregar um vídeo por dia para vocês. Eu estava tentando evitar transformar este canal num canal muito para conteúdos meus, da minha ideia, voltando um pouco na ideia de falar de assuntos como o YouTube começou, e aí as pessoas foram criando outras possibilidades, mas se for necessário, a gente vai adotar essa estratégia para sempre ter um tema aqui para falar com vocês, no nosso âmbito de trazer conteúdos, conhecimentos, ideias, informações, pensando num melhor desenvolvimento das pessoas na sociedade, como pertencentes, com o papel de cidadania, com a nossa responsabilidade social. Hoje é algo muito nosso, né, importante, cada vez mais, parando aqui para pensar um pouco, com o passar do tempo, com a evolução, as transformações das sociedades, esse é um item que ele vem meio que se perdendo no caminho, o princípio, vamos dizer assim, dele, vem perigosamente indo por um lado e saindo daquilo que deveria ser no seu desenvolvimento com o passar dos anos. Muito comum isso acontecer, principalmente quando a gente envolve sistemas, instituições, organizações, grupos exclusivos e a sociedade, que os assuntos, as ideias, pensamentos, conceitos, teorias e práticas comecem numa parte, e quando chega, né, quando estes itens chegam ao conhecimento popular ou à prática da população geral, de maneira mais ampla, já tem algum tipo de trabalho de interpretação, de enquadramento daquilo por parte de um grupo específico para alimentar os seus interesses. O termo que nós vamos falar hoje, já está aqui no nome do vídeo, vocês estão vendo aqui, ó, né, o que é ser profissional. A palavra é essa, ser profissional, profissão, né? Vamos entender um pouco essa ideia de ter uma profissão, ser um profissional e o que isso traz de consequências nos dias de hoje, o que é errado nas práticas profissionais nos dias de hoje e o que nós devemos entender para chegar num denominador comum de práticas mais corretas para todo mundo, pensando primeiramente nas pessoas, nos profissionais e trazendo consequências benéficas para as empresas e organizações. Beleza? Olhando o tempo, para não me perder, 2h45. Vamos lá. Ser profissional dentro de conceitos que eu tenho aqui, dei uma olhadinha e tudo mais, nada mais é do que exercer alguma função com algumas atribuições a partir de conhecimentos prévios, de experiência prévia e afins. Ou seja, ser profissional é ter uma ação, né, ter uma tarefa a ser executada que pode listar outra quantidade de itens que vão ser incluídos nesta prática, né? Você ter uma função pode englobar outros deveres ali secundários ou que juntos que vão trazer essa caracterização de você como um profissional, partindo de você ter uma formação técnica para aquilo, um curso técnico, um curso superior, uma pós-graduação, ou hoje em dia já experiência prática naquela ação, porque em muitos casos não se exige experiência, em alguns sistemas, instituições, organizações, contrata-se a pessoa, muitas vezes dependendo da área, é autorizado que ela não tenha formação acadêmica para aquilo. É um debate longo, demorado, difícil da gente avançar, porém a minha posição particular é toda ação, todo o emprego, todo o trabalho, toda a profissão, nós devemos ter uma formação mínima que seja, né? Mínima mesmo. Vou pegar um tipo de trabalho, um tipo de emprego bastante atual, ser entregador, né? Ser motoboy, motogirl, enfim, não sei quais os termos que a gente pode utilizar, mas entregador de moto, entregadora que utiliza moto para fazer as entregas. Por mais que você já tenha uma carteira de habilitação, eu entendo que deveria haver algum tipo de curso de formação, curto que fosse, não tem problema, para criar algumas questões de práticas, de como tratar quem contrata o seu serviço, né, o seu contratante da sua prestação de serviço, como tratar com clientes em relação a risco de tempo, risco de salário,
direitos que deveriam existir. Então, mesmo num tipo de emprego muito atual, e que conta-se bastante já ter trabalhado com aquilo, já ter trabalhado com entregas e ter disponibilidade e conhecer a cidade, a região onde vai fazer as entregas, além de saber dirigir moto, pilotar moto, não sei qual é o verbo adequado, eu acredito que deveria haver alguma formação mais técnica, pontual, não precisa ser uma graduação, evidentemente, é uma tarefa mais pontual, mas tem coisas que deveriam ser reforçadas e certificadas, até para a segurança de quem está trabalhando e para que aquilo gerasse um emprego mais formal, com uma remuneração mais adequada e justa, que é uma outra conversa que a gente poderia ter. Então, mesmo nesse tipo de serviço, exige-se alguma coisa em troca de um retorno financeiro, normalmente. Isto é ser profissional. Tá? O que acontece na atualidade, vou ver se eu não quero esticar muito o vídeo, 6 minutos. O que acontece na atualidade é muito perigoso, as pessoas meio que aceitaram isto, como eu falei, por ser algo que já veio de cima para baixo, já veio acontecendo naturalmente, e muita gente não parou para pensar. Ser profissional é ser profissional. Vamos explicar melhor essa frase utilizando esse exemplo de entregador, do motoboy. Eu já vi oferta de emprego dizendo que o motoboy tinha que ter disponibilidade de manhã, de tarde e de noite. Caso não estivesse fazendo alguma entrega, ajudaria a limpar o restaurante, a cozinha, ou se necessário, auxiliar em cozinhar também, e que não teria horário de almoço e que não teria vale também para este almoço, deveria trazer a comida de casa. Tirando toda a parte da exploração dessa mão de obra, vamos aos primeiros itens. Se não estiver fazendo entrega, vai estar ajudando no serviço de cuidar do restaurante, que é uma outra profissão. O que a vaga está colocando aqui está pagando para aquela pessoa estar à disposição por tantas horas por dia, por um valor de um serviço. E incluído nisso, já vai fazer outras atribuições para não ficar com o tempo ocioso. O que muita empresa, muita organização e muita instituição hoje em dia traz, a palavra proatividade, tentando definir isso. E é um erro trazer a proatividade como este tipo de conceito. A proatividade não é você fazer um monte de outras atribuições, um monte de outras funções por determinação ou exigência do seu contratante, de quem lhe contratou, de quem lhe deu esta função em troca de um salário, e sim partir de você querer auxiliar quando necessário em algumas desculpem, em algumas funções, em alguns momentos. Não acumular 3, 4 funções, mesmo tendo sido contratado para apenas uma, até porque, legalmente falando, você foi contratado para uma função. A sua remuneração é baseada naquela função. Então, houve um problema muito grande até a atualidade, né? Quando começou até hoje, houve muito tipo de interpretação, houve sempre uma preocupação em precisar fazer mais, em ter mais envolvimento, ter muitos cursos, muitas palestras, muitos palestrantes que trazem o seu envolvimento para com o seu trabalho, com a sua organização, de criar um ambiente que você pode ser flexível em auxiliar e tudo mais, porém, quando isso é trazido para o dia a dia, se confunde ser profissional e ter uma atitude proativa com uma obrigação de ser proativo no intuito de fazer mais e não ganhar por aquilo. Como no caso do motoboy, ele era para fazer a função de 3 funcionários, pois ele apenas seria um. Entretanto, ele seria apenas ele, que auxiliaria quando não estivesse fazendo entrega, por quê? Para ele não ficar parado, sem fazer nada. Não é não fazer nada, ele está à disposição, ele não está em casa. Ele estaria à disposição da empresa para, caso tenha alguma coisa, imagina se a cada falta de cliente ele fosse para casa, e aí no meio do caminho, vai que ele mora um pouco distante, chamar, vai ter um pedido, vem buscar, até ele ir, até ele pegar o pedido, até levar. Então, essa leitura e outras não são feitas, mas as pessoas têm que ser proativas. Ser proativo não é
deixar ser profissional ou não exercer mais funções de forma acumulativa não é deixar de ser profissional. Deixar de ser profissional é você é contratado X horas, você trabalha, eu quase espirrei, desculpa, você trabalha essas X horas. Se você tiver algum tipo de problema, atrasos ou situações médicas ou justificáveis, tem um amparo da lei para aquilo. Caso não tenha, você também sofre as consequências, você tem um horário de intervalo, você tem atribuições, funções a exercer, você pode auxiliar alguém em algo, como você pode também dizer que não, mesmo que você esteja fazendo nada, você tem direito de dizer não, tá? Já vamos chegar na parte que todo mundo tem receio, já vamos chegar lá. E executar a sua atribuição profissional até o seu horário de saída, onde você bate o ponto e vai para casa sem nenhum tipo de prejuízo. Não é obrigado a estar à disposição, né? Como eu, por exemplo, era professor, se não tivesse nenhum problema, algo a resolver no horário de plantão, procurar a coordenação para resolver alguma outra coisa. Eu não era obrigado a fazer isso. Legalmente falando, eu estava dentro do meu direito, se eu tive condições de me planejar, me organizar para ficar um tempo ocioso, entre aspas, fui eu que fiz aquilo. Então eu não preciso ter mais serviço, porque eu não sou pago por minuto, eu sou pago pelo meu serviço com um direito legal de planejamento. Se eu dava conta do meu planejamento em menos tempo do que eu tinha pela legislação, aí é um mérito totalmente meu. Mas não um pesar que eu tinha que pensar, poxa vida, estou aqui fazendo nada e estão me pagando. Não, eu fiz o que tinha que ser feito. Da melhor forma possível, da forma mais dedicada, sempre fui assim. Então, se o tempo ficou em aberto, eu ganhei este tempo, eu posso oferecer ajuda caso eu queira, ou se pedir ajuda, eu posso dizer que aceito dentro das minhas condições, mas eu não era obrigado a procurar mais serviços para mostrar que sou um profissional preocupado, empenhado, proativo. Não, eu posso me envolver, como eu muitas vezes me envolvia, fazendo N funções. Né? Chegou dias que, dentro do dia de planejamento, por eu não precisar, por exemplo, eu fiz 4, 5 funções. Até brinquei com meus colegas. Oh, que engraçado. Eu sou educador, mas hoje eu já fiz 4 coisas diferentes com dar aula, né? Então, ou com planejar as aulas, que a minha atribuição é ser professor educador, então tem que ou estar dando aulas, ou preparando aulas e ou corrigindo atividades, né? Então eu tinha essa possibilidade pela minha organização. Fazia porque eu me sentia confortável, queria ter esse feedback da empresa sobre o meu envolvimento, claro, gostaria de mostrar que estou à disposição, conhecer mais itens para agregar mais retornos, posições e opiniões dentro da minha perspectiva, mas não fazia isso para, que é o que muita gente acha que é necessário, para não ser demitido. Pessoa que não é proativa não é demitida por isto. Vamos deixar claro, não é uma justa causa você ser demitido porque você não fez 3 funções no lugar de uma só. Se lá no início, na sua cartilha, na sua carteira, na entrevista, ficou tudo claro o que você iria fazer pela carga horária tal, e se você sabia que era aquilo, perguntou se haveria acúmulo de funções. Também, às vezes, a gente não pergunta mais. Vamos supor que está claro que você vai executar só aquilo. Você não é obrigado a fazer nada além daquilo. O que lhe cabe está dentro das atribuições, mas está gravando ainda. Mas depois, né, depois da entrevista de emprego, no momento que você é convidado para participar da empresa enquanto profissional, enquanto colaborador, que é um termo que eu acho estranho, é profissional, né? Você não precisa fazer nada além do necessário. Você pode entregar mais dentro da sua área, você pode ser proativo, dando sugestões, vendo quais são os problemas que tem e auxiliando na resolução, né? Contribuindo intelectualmente ou com uma força a mais se alguém precisa de um apoio para isso aqui seguir, a gente precisa assim, ok, estou com um tempo mais tranquilo, então vou ajudar a pessoa que tem a mesma função que eu para que a gente cresça enquanto grupo, enquanto empresa. É ser proativo também. Proativo não é ser um motoboy, ser o faxineiro, ser o auxiliar de cozinha. Não. É ser motoboy e dentro da sistemática conversar, pô, o que tu acha da gente fazer um sistema assim, já meio que organizar uma rota de entrega,
ali no dia a dia qual o melhor horário para estar mais à disposição, né? Então, melhorar a sua função, as suas atribuições é ser proativo e não ficar com medo de ser demitido, porque esse é um risco que a gente corre todos os dias por ser demitido por qualquer motivo. Há muita carta branca para empresa, organização, instituições demitirem pessoas sem a tal da justa causa, né? Quando querem cortar orçamento, quando de repente não gostam da maneira como aquele profissional está se portando, não que ele seja um mau profissional, às vezes o profissional está querendo ascender, está demonstrando mais, está com uma facilidade, ou então está questionando algumas situações que o pessoal não está concordando, não gostaria de ouvir, porque temos essa cultura no Brasil, então tem N fatores para sermos demitidos sem justa causa, e um deles pode ser colocado a falta de proatividade, o que não vai ser verdade, porque isso não pode ser alegado. Tá? Você sentar e não fazer nada não é não ser proativo, é ser acomodado e muitas vezes não ser profissional. Se você não está entregando o que foi combinado e você disse que ia entregar, aí você está falhando, aí pode haver a demissão. Mas não quer dizer que você vai ser demitido sem justa causa, porque não se envolveu tanto, não se dedicou. Tem muita gente que acaba sendo demitido por ter feito, mesmo tendo feito coisas a mais, não tendo recebido nenhum retorno financeiro a mais, e pelo mesmo motivo que qualquer pessoa sem justa causa. Não se explica, não se fala o que aconteceu, e acaba acontecendo dessa maneira, causando indignação da pessoa, dos colegas do entorno, que pensam, pô, a pessoa se dedica e não vale de nada. Então, não é garantia de fazer algo a mais para a empresa que você vai ascender, que você vai ser bem quisto. Porém, querem vender esta ideia para que você se envolva, se dedique mais, no sentido de trabalhar mais, entregar mais para eles, para as organizações, porém sem que eles lhe retornem ou reconheçam isso da maneira certa, que é o financeiro, somente o financeiro. Duas funções são dois salários, ponto final, não se discute. Ok? Então podem entender que ser profissional é fazer o melhor possível, dentro dos seus direitos, dentro dos seus deveres e dentro da CLT, que está um pouco debilitada, mas para o ano que vem acreditamos que as coisas vão voltar a melhorar. Belezinha? Qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, se gostaram, se não gostaram, quiserem se inscrever, essas questões todas vocês sabem que fica à vontade para vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo.